Olá, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Algum dia você já tomou uma péssima decisão? Ou conhece pessoas que tomam péssimas decisões? Acho que você vai conseguir imaginar a seguinte cena. Imagina, por exemplo, que você vê alguém jogando xadrez, baralho, e a pessoa está cometendo um erro, você sabe certinho qual que é a jogada correta, mas parece que aquela pessoa ela não consegue tomar a decisão certa. Você está de fora, você está vendo claramente o que precisa ser feito, mas você não consegue explicar para a pessoa, não pode, melhor, falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Aí inverte, a pessoa perde o jogo, é sua vez de jogar, e parece que agora quem está travado é você e a pessoa do seu lado sabe exatamente as decisões que você tem que tomar. Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que já. Isso, na verdade, ele é muito comum. Tem um efeito chamado efeito Salomão, que eu gostei muito do nome desse efeito, né? O que é o efeito Salomão? É aquela pessoa que ela consegue dar bons conselhos para os outros, mas ela mesma na vida dela toma péssimas decisões. Pode ser que isso aconteça com você, pode ser que isso aconteça comigo, com certeza você já viu isso acontecer várias vezes. Mas como então nós podemos escapar do efeito Salomão? E por que ele acontece? Bom, vamos começar primeiro explicando por que ele acontece. E depois eu vou mostrar 5 passos que podem nos ajudar a tomar decisões mais sábias. Bom, por que primeiro o efeito Salomão acontece? Não sei se você já leu Rápido e Devagar, é muito bom esse livro. O Rápido e Devagar ele mostra 2 modos que nós temos de pensar. O primeiro modo, que é o modo 1, que é o modo mais rápido, é a nossa emocional, as decisões emocionais. E esse é o modo rápido. Mas nota que a decisão rápida, o modo rápido, elas são as decisões impulsivas. Note que, por exemplo, muitas vezes nós tomamos decisões irracionais, ou seja, decisões emocionais, e depois que nós tomamos a decisão e que nós vemos tudo o que ela repercutiu, aí nós paramos e usamos o outro sistema, o sistema 2, para dar uma resposta racional à nossa decisão irracional. O segundo tipo ali, então, de mente, né, o segundo tipo que é o segundo sistema que ele menciona lá no livro, que é o sistema 2. Esse sistema 2 é o modo racional. Note que ele é mais lento, ele é menos impulsivo, ele é mais custoso em sentido energético para o cérebro. É por isso que o nosso cérebro ele tem sempre a tendência a tomar uma decisão automática ao invés de uma decisão bem pensada. É muito importante nós sabermos isso, por quê? Porque quando nós se confrontamos com uma decisão, entender como o nosso cérebro funciona vai nos ajudar a ver quem está no comando. Será que é o meu sistema 1, o meu sistema emotivo e irracional, ou é o sistema 2, o sistema lógico, lento e racional? Por isso que é muito importante entender como funciona essa parte do sistema. Bom, então está explicado, né, os 2 sistemas e agora 5 pontos que podem nos ajudar a tomar decisões melhores. Então, a primeira forma, sempre que nós tivermos que tomar uma decisão ou tivermos que fazer alguma coisa, a primeira coisa é pausar e respirar. Sim, sei que todos nós já ouvimos isso alguma vez, né? Quando nós estamos nervosos, aflitos, né? Alguém fala, calma, para, respira. Por mais que pareça clichê o que aquela pessoa está dizendo, ela está dizendo a verdade. Ela tem embasamento científico para isso. Por quê? Porque se um exemplo, imagina que no trânsito, alguém te fecha, alguém bate em você e você sai no calor do momento. Imagina, por exemplo, que você está armado ou outra pessoa está armada. No calor do momento você vai ter a satisfação. Qual é o resultado? Uma tragédia. Por quê? Porque note que por um momento o nosso cérebro ele desligou o lado racional e ligou o lado irracional, o lado emotivo, aquele que não pensa nas consequências. É por isso que muitos desastres poderiam ser evitados se simplesmente a pessoa parasse e respirasse. Sim, só dar essa respirada, parar e respirar, já nos ajudaria a tomar boas decisões. E aí o segundo modo, então, de nós tomarmos boas decisões é por meio de modelos mentais ou de princípios. O que é modelos mentais? Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos que existe, né? Ele é o dono da Berkshire Hathaway, ele toma muitas decisões em sentido financeiro, estratégico e toma boas decisões, ele usa muitos modelos mentais. E quem ajudou muito ele nesse sentido foi o amigo dele, Carl Munger. O Carl Munger, eu até recomendo para vocês, procurem sobre ele, Carl Munger. É Carl como se fosse Carlos, Munger. Pesquisa sobre ele, porque
o que ele explica sobre modelos mentais é muito interessante, porque você imagina, eles lidam com somas e valores absurdos durante o dia. E quando eles estão ali fazendo as suas compras e vendas de ações, eles não podem permitir que o seu lado emocional aflore. Então, para tomar boas decisões, o que eles fazem? Usam modelos mentais. Modelos mentais nada mais são do que, às vezes, modelos matemáticos ou lógicos que nos ajudam a tomar boas decisões. Por exemplo, tem o gráfico de Pareto que é 80-20, né? Vamos pegar um exemplo. 80% dos seus problemas são resultante de 20% das suas ações. Então, ou seja, se você tomasse 20% de decisões melhores, você já melhoraria a sua vida em 80%. Outro, por exemplo, 80% dos seus gastos vem de apenas 20% das suas despesas. Então, se você melhorar essas despesas, você consegue economizar perto de 80% dos seus gastos. Só citando um exemplo de modelo mental, que é o gráfico de Pareto. Mas existem muitos outros, né? E não convém aqui eu entrar em todos eles, né? E mesmo aquelas pessoas que não querem usar os modelos mentais, tem um outro modo que são por base em princípios. Por exemplo, eu sou um cristão, então eu leio muito a Bíblia, estudo muito a Bíblia. Então, o que seriam os princípios? Os princípios são aquelas decisões que a Bíblia já nos norteiam, que é o correto a seguir. Então, um exemplo. Vamos pegar lá um exemplo que eu gosto muito, que é José do Egito. O José do Egito, ele chegou a uma certa situação que ele era escravo, ele estava como escravo no Egito, e ele estava ficando muito forte, muito bonito. Ele começou a chamar a atenção da esposa do seu dono. Começou a chamar muita atenção. E ela, por várias vezes, ela fazia investidas sobre ele, porque ela queria se deitar com ele. Em todas as vezes ele se esquivava. Até que ele fugiu e acabou largando uma parte da roupa dele com ela, que ela segurou antes dele correr. Ela acusou ele de uma tentativa de... Não vou falar a palavra, que pode o meu vídeo cair em yellow flag. Mas você entendeu, né? A acusação que ela fez foi falsa. Mas note, mesmo assim ele manteve a integridade dele. Então o que nós aprendemos desse exemplo aí? Por que esse princípio é tão importante? Porque esse princípio de José mostra para nós que nós temos que manter a nossa integridade independente do que aconteça. Segundo, não é porque nós tomamos uma boa decisão ou uma decisão correta aos olhos de Deus que as coisas vão dar certo. Muitas vezes nós vamos sofrer consequências pesadas mesmo tomando uma decisão correta. Então, só pegando um exemplo. Então, os princípios da Bíblia eles podem nos ajudar nesse sentido. Quando nós estamos em dúvida entre o que fazer, entre o que é certo e o que é errado, o princípio da Bíblia ele tem que assumir, então, esse papel. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa que acredita na Bíblia, pode usar os modelos mentais, como o Karl Munger, por exemplo, que eu acho sensacional, ou se você é um cristão ou de outra religião, pode usar os seus princípios. Ou muitas pessoas também se pautam nos princípios filosóficos. O que um filósofo disse sobre isso? Qual que é o ponto de vista da filosofia sobre esse assunto? O que é a verdade dentro desse assunto? Então, pegamos aí alguns princípios norteadores, né? Outro ponto. Para tomar boas decisões, é muito importante ter fatos objetivos. Como assim? Peraí, vou explicar melhor. Imagina que você tem que tomar uma decisão, só que no calor do momento, às vezes nós analisamos as coisas de um ponto de vista superficial. Nós não fizemos as perguntas corretas, nós não procuramos as respostas certas. Então, um exemplo, vamos dizer que alguém falasse mal de você. Será que seria sábio você já virar a cara com aquela pessoa ou já ir ter a satisfação com aquela pessoa? Note que, às vezes, a única coisa que você tem é uma fofoca sobre aquela pessoa. Você não tem mais nada além disso. Agora vamos parar para pensar, o que seria ter fatos objetivos? Espera aí, tinha mais alguma pessoa presente quando ela falou aquilo lá? Pergunte para outra pessoa. Ô, fulano de tal falou isso. Como que foi? Você pode contar para mim? Aí você vai ter um outro ponto de vista. Outra coisa, teve um caso que eu achei muito engraçado, porque eram duas amigas minhas, né? E elas estavam brigadas, né? E eu acabei servindo de pivô ali de reconciliação entre as duas, né? Foi muito engraçado até a situação depois que tudo aconteceu, né? Uma mandou uma mensagem para a outra no WhatsApp. A primeira entendeu a mensagem errado e deu uma patada na segunda. A segunda se sentiu ofendida com a patada e deu uma patada na primeira. A primeira teve a confirmação de que a primeira mensagem tinha sido uma patada contra ela e revidou. Então imagina, em questão de 10 mensagens, as duas estavam se xingando. As duas já estavam em pé de guerra, em menos de 10 mensagens, porque foi um mal entendido.
Então, fatos objetivos será que a pessoa quis dizer mesmo aquilo? Ou será que o que aconteceu é de fato isso, do jeito que está sendo contado, do jeito que está sendo narrado? O mais importante, observe a realidade. A realidade mostra aquilo? Porque vamos pegar um exemplo hoje no jornalismo, né? O jornalismo hoje, a notícia hoje fala muitas coisas, mas nós temos que observar a realidade. Será que é aquilo mesmo? Será que é do jeito que o jornalista, o jornal está explicando? Será que a realidade prova aquele ponto? Muitas vezes você vai ficar surpreso que não. Muitas vezes não. Não tem nada a ver. Nada mais passa do que uma opinião, não é nenhuma notícia, é uma opinião aquilo lá. E para provar que isso aqui não é uma opinião minha, tem um livro que chama Factfulness, e eu recomendo você ler esse livro. Ele explode sua cabeça. Por quê? Ele mostra como que as pessoas podem mentir com gráficos, como as pessoas podem mentir com notícias. E como às vezes o nosso viés, ou seja, as nossas tendências, ela pode mudar o modo como nós falamos ou até interpretamos as coisas. Então você viu? Então o terceiro ponto é fatos objetivos. Conheça os fatos objetivos. Teve um conceito que eu aprendi recentemente, eu não conhecia ele, achei sensacional, que é o ileísmo, né? O que é o ileísmo? É falar de si mesmo na terceira pessoa, né? Então esse é a quarta ajuda para nós tomarmos boas decisões, né? O ileísmo, falar de nós na quarta pessoa, né? O Pelé fazia muito isso, né? Eu achava que é engraçado que ele falava, né? Que o Edson Arantes morre, acho que é Edson Arantes mesmo, mas ele falava, o Edson Arantes morre, mas o Pelé é imortal, né? Ele falava de si mesmo na terceira pessoa, né? E por mais que pareça bobo esse hábito, mas tem um embasamento científico que esse hábito nos ajuda a tomar boas decisões. Por quê? Lembra do exemplo que eu dei lá no comecinho sobre o xadrez, o jogar baralho ou dar conselho para outras pessoas? Por que nessa situação nós damos bons conselhos? Porque o nosso emocional ele não está envolvido naquela decisão. Então só está envolvido o nosso lado racional. Então imagina, quando eu estou aqui jogando xadrez, eu contra você, ou damas, ou baralho, que seja, estou jogando contra você, eu estou não só com a minha mente, mas com o meu emocional envolvido, porque eu quero ganhar. Eu sei que você também quer ganhar, não é assim? Mas quando nós estamos do lado, eu não tenho nada a perder. Então por isso eu tenho uma visão mais clara dos dois jogos, tanto do lado A quanto do lado B. Você viu? Então o ileísmo ele faz isso. Quando nós somos na terceira pessoa, por exemplo, meu nome é Paulo, aí ele fala assim, o que o Paulo deveria fazer? Deveria tomar decisão A, decisão B. Por mais que pareça bobo essa questão do ileísmo, você se coloca numa posição fora do problema. Você se coloca na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Você é ele. Entendeu? Então só o fato de você sair do problema, você já tira o seu emocional para escanteio. E você começa a pensar só com o racional, só com o sistema 2 que nós aprendemos lá do livro, né? Então por isso que é muito importante essa prática do ileísmo. E explodiu minha cabeça. E uma que eu aprendi com a programação, que é a quinta dica, né, que eu acho muito interessante, que é o pato de borracha, né, que é o rubber duck. Em programação fala rubber duck debugging, né? E o que é o pato de borracha? Ele é o seguinte, assim, no mundo da programação, quem tem mais experiência, geralmente eles estão muito atarefados e muito ocupados com outros problemas. Então, às vezes, eles não podem dar atenção aos problemas de pessoas que ainda estão aprendendo. São problemas muito pequenos, muito basilares. O impacto desses problemas é muito pequeno dentro da cadeia como um todo. Então eles têm que saber usar bem os recursos de tempo e esforço deles para coisas maiores e não para coisas menores. Então uma das primeiras coisas que nós aprendemos é o quê? Ao invés de você sair lá e já perguntar para outra pessoa o que tem que fazer ou como que faz, primeiro você fala para o pato de borracha. O que é isso aí? Você fala assim, olha, eu estou com o problema assim, 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 assado. Quando eu faço isso, acontece A. Quando eu faço aquilo, acontece B. Por que você acha? É lógico que você não precisa ficar que nem maluco falando na frente dos outros, né? Mas só o fato de você ter uma conversa mental, como se você estivesse falando para um patinho de borracha, que é daí que vem o nome, o ato de tentar explicar o problema, muitas vezes já resolve o problema dentro da sua cabeça. Entendeu? Então, lembra lá do primeiro conselho, né, que era parar, pausar? Então, nós podemos aproveitar esse tempo de parar, pausar e respirar e também já fazer isso, né? Tá, eu estou com problema A, B e C. Se eu fizer A, eu posso ter a consequência C, D e E. Se eu fizer B, posso ter X, P, T, O. Então, só o fato de você tentar verbalizar ou tentar colocar para outra pessoa os seus problemas já vai te dar muita clareza mental. Você vai ver que muitas vezes nem dúvida há. Tem uma decisão que ela é péssima, que ela é horrível. Só que ela só faz sentido na sua cabeça porque até então você não raciocinou sobre ela.
Mas quando você aplica essa técnica do rubber duck, né, que é o pato de borracha, você chega à conclusão de que aquela é uma péssima solução. Então vamos só recapitular os 5 pontos? Então primeiro, pausar e respirar. O segundo, ter modelos mentais ou princípios, né? Pode ser filosóficos ou religiosos. Terceiro, pensar de um modo claro e objetivo, conhecer os fatos acerca do que você tem que tomar uma decisão. O quarto, praticar o ileísmo, ou seja, falar de si mesmo na terceira pessoa, né? Se ver fora do problema. E o quinto, pato de borracha, né? Tentar verbalizar, colocar por escrito ou falar para outra pessoa o seu problema, ou como que falar para outra pessoa o seu problema, porque quando nós verbalizamos, nós ganhamos mais consciência dos nossos problemas. Então, pessoal, queria pedir uma gentileza para vocês, né? Deixa seu like nesse vídeo. Por favor, compartilha com uma pessoa que precisa tomar boas decisões e eu vou deixar aqui um vídeo recomendado para vocês. Obrigado, fiquem com Deus.